Nesse vídeo nós vamos ver dois fundos imobiliários de shopping centers, que é o VISC11 e também o XPML11. São dois excelentes FIs e nós vamos conhecer aqui um pouco das características de cada um, para lá no final do vídeo fazer um comparativo dos seus indicadores e ver qual que é o melhor, para tomar uma decisão de qual FI a gente vai investir na nossa carteira de investimento. Então bora lá pro vídeo, vamos conhecer melhor esses dois FIs. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E nesse vídeo a gente vai falar então sobre FIs de shopping centers. Como é que os FIs eles ganham dinheiro? Como é que eles funcionam? Os FIs de shoppings, eles possuem vários shopping centers dentro do seu portfólio e aí cada shopping possui lá suas lojas e as lojas elas pagam os aluguéis para o fundo imobiliário, mas não somente os aluguéis. Alguns FIs, alguns shoppings também pagam com participações nas vendas e também com a parte de estacionamento do shopping. Então basicamente da receita do shopping, do lucro do shopping, boa parte é repassado pro fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário ele recebe essa receita vinda de vários shoppings, são vários shoppings que estão ali pagando esses aluguéis. O FI então ele reúne todo esse dinheiro e ele distribui o seu lucro líquido para nós que somos cotistas deste fundo imobiliário, para nós que somos ali sócios, que somos donos desses shopping centers. Claro que de acordo com a nossa participação, de acordo com a nossa porcentagem de cotas compradas desse fundo imobiliário. Então basicamente a gente para de gastar nos shopping centers e a gente troca essa mentalidade e se torna um investidor de fato. A gente está colocando o nosso dinheiro, se tornando sócios, donos desses shoppings. A gente recebe todo mês esses aluguéis, essa renda passiva que entra na nossa conta isenta do imposto de renda. Então essa é a maior vantagem dos fundos imobiliários, com um valor acessível ali em torno de 100, 150, 200 reais, é o valor de uma cota, geralmente de um fundo imobiliário, a gente consegue se tornar sócio de um shopping center. E aqui a gente consegue então essa democratização, a gente consegue investir em vários imóveis e imóveis de qualidade. São shopping centers que estão em grandes capitais, distribuídos em toda a região do nosso país. Então essa é a ideia geral dos fundos imobiliários de shopping. E aqui a gente vai ver então dois FIs, que são o VISC11 e o XPML. Primeiro vamos conhecer um pouco sobre o VISC, depois vamos passar pelo XPML, para no final então a gente tomar a decisão e comparar esses dois FIs de shoppings. Então aqui a gente pode ver o código de negociação, que é o VISC11, a sua gestora é a Vinci, e aqui a gente pode ver então o preço atual dele, que está em torno de R$ 96 reais, e a gente vê que nos últimos 12 meses ele teve uma desvalorização de cerca de 12%. Isso se justifica muito pela situação econômica que a gente se encontra, por todos os lockdowns que vieram em decorrência da pandemia. Então existe aqui toda uma situação por trás que fizeram com que os fundos de shoppings se desvalorizassem nesses últimos anos. Mas a tendência é que eles vão voltando ao normal conforme o tempo vai passando e a gente vai voltando a ter uma vida normal também. A gente vê que o dividend yield dele, que é a distribuição de dividendos nos últimos 12 meses, ficou ali em torno de 6,42%. Aqui a gente vê um pouco sobre o portfólio do VISC. Ele possui 19 shopping centers espalhados em 12 estados brasileiros. Existe uma concentração maior ali em São Paulo e Rio de Janeiro, pois são as regiões mais nobres do nosso país, então é normal que existam mais shoppings nessa região, mas existe uma excelente diversificação, com 19 shoppings em 12 estados diferentes, com 10 administradoras diferentes e cerca de 220 mil metros quadrados de ABL. Esse ABL é a área bruta locável. Então desses 19 shoppings que o VISC possui, existem 220 mil metros quadrados que estão ali disponíveis para serem alugados. Então é bastante coisa e é daqui que o fundo tira a maior parte do seu lucro. É o dinheiro que ele vai conseguir alugando para lojistas e outras empresas que venham a querer estar ali nos shoppings em uma ótima localização. E nessa figura de baixo a gente vê a taxa de ocupação. Quando a gente está analisando um FI de tijolo, nesse caso são shopping centers, mas poderiam ser prédios comerciais ou galpões logísticos, a gente sempre tem que olhar para a ocupação, para ver se não existe muita vacância. E nesse caso a ocupação está girando ali em torno de 92%. Significa que existe 8% de vacância e esses 8% estão ali disponíveis então para pessoas e empresas que queiram alugar. Então é claro que quanto menor for essa vacância, maior for essa ocupação, maior será a arrecadação do FI e com isso a gente ganha então cada vez mais dividendos, cada vez mais dinheiro entrando na nossa conta. É interessante e é importante que a gente olhe esse indicador. E aqui é só pra gente ter uma ideia desses 19 shoppings que o VISC tem. A gente vê aqui que possuem vários shoppings em São Paulo, Espírito Santo, mas também existem aqui vários outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, entre diversos outros estados do nosso país. Então aqui é legal pra gente
gente colocar a imagem dos shoppings, que às vezes a gente fica simplesmente imaginando um shopping, mas não sabe muito bem como ele é. Aqui a gente sabe, a gente vê um pouquinho melhor sobre o portfólio, quais shoppings de fato estão ali dentro do VISC. Aqui nessa imagem de cima serve para a gente dar uma olhada na política que o fundo adotou durante a pandemia, durante os períodos onde tiveram lockdowns. E a gente consegue ver que ali em fevereiro, março, abril do ano passado, do ano de 2021, que são essas barras em cinza, onde chegou em 36% de desconto, 27% de desconto. Aqui o fundo ele adotou essa política de dar desconto nos aluguéis para as lojas, justamente porque ainda estavam passando por lockdowns. Então tiveram shoppings que foram fechados, as lojas não conseguiriam vender e com isso não iriam cumprir com os aluguéis. Então o fundo ele adotou esses descontos, não só o VISC, mas vários outros fundos de shoppings, eles adotaram esses descontos para garantir que o lojista continue ali com eles, para ele não perder aquele lojista. Mas a gente vê que no decorrer do ano de 2021 e agora já em 2022 já está totalmente controlado e o fundo já não está mais dando esses descontos que estava dando durante o ano passado, durante a pandemia. Então indica que os shoppings estão voltando ao normal, existe fluxo de pessoas e pessoas consumindo, comprando coisas e as lojas estão conseguindo ter receita novamente para honrar com seus aluguéis. E aqui na imagem de baixo a gente vê as vendas por metro quadrado. E a barra em azulzinho mais claro é o ano de 2019 e agora aqui em 2022, esse azul um pouco mais escuro, e a gente vê que em 2022, em janeiro, o número de vendas já ficou muito semelhante a 2019, que a gente pode considerar que foi um ano normal. 2020 e 2021 foram anos atípicos, onde muita coisa aconteceu. Então comparando com 2019 e agora 2022, a gente já consegue enxergar esse número de vendas aumentando. Com isso, existe essa tendência de normalização nos shoppings e também na nossa economia, com as pessoas voltando a consumir, voltando a gastar. E aqui a gente vai dar uma olhadinha agora no XPML para depois fazer aquela comparação entre os dois. A gestora do XPML é a própria XP e a sua cota está sendo negociada em torno de R$90. Nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de cerca de 14, 15%, justamente por estar passando por toda aquela situação da pandemia, lockdowns, é a mesma situação, é o mesmo cenário, e a gente vê que nos últimos 12 meses o fundo distribuiu cerca de 6,53% em dividendos, que é esse indicador aqui, o Dividend Yield. Um pouco sobre a diversificação e o portfólio do XPML, ele possui 15 shopping centers, mas eles estão espalhados em 6 estados brasileiros. Existe uma concentração maior ali em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente vê que também possuem alguns shoppings no norte e também no nordeste. O fundo possui 6 administradores diferentes, como a gente pode ver aqui na imagem na direita, e a sua área bruta locável, o ABL, fica em torno de 142 mil metros quadrados. É um pouco menor do que o VISC. O VISC ele possui um número maior de shoppings, então ele possui uma diversificação um pouco maior do que o do XPML. Mas isso não quer dizer que o XPML também não tenha uma diversificação. Ele possui 15 shopping centers em 6 estados brasileiros. Aqui pra gente dar uma olhadinha também no portfólio do XPML, a gente vê que a maioria dos shoppings estão em São Paulo, Rio de Janeiro, mas também existem shoppings, por exemplo, na Bahia, Rio Grande do Norte. Então ele possui uma diversificação ali um pouquinho mais pro norte, nordeste, mas concentrando mais em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui nesse gráfico abaixo a gente consegue ver também a vacância do XPML. Lembrando que o VISC ele tinha ficado lá em torno de 8%, aqui no XPML está mais controlado e ele está girando ali em torno de 4, 5% de vacância. Lembrando que quanto menor for a vacância, maior é a ocupação da área bruta locável, são mais lojistas, é mais renda que entra dentro do fundo imobiliário e é mais dinheiro que acaba sendo distribuído para nós que somos sócios. A vacância do XPML ela está melhor do que a do VISC. E aqui em cima a gente consegue ver também o número de vendas por metro quadrado. E a gente vê que em fevereiro, março ali de 2021 existiu essa queda nas vendas justamente por causa dos lockdowns, e no decorrer do ano de 2021 as coisas foram voltando ao normal e lá em novembro, dezembro também teve uma alta muito expressiva, justamente por ser aquela época de Natal onde as pessoas acabam consumindo mais. E aí em janeiro as coisas também já estão voltando ao normal, ficando melhores do que o início de 2021. Se você está curtindo esse vídeo, deixa aqui seu like, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite, sempre trazendo vídeos de qualidade e falando sobre o mercado financeiro. Então se você curte esse assunto, já me acompanha aqui e bora lá, vamos continuar com o vídeo. E beleza, conhecendo um pouco as características de cada um desses fundos, agora a gente vai analisar os indicadores de cada um. Vamos comparar aqui lado a lado os indicadores de VISC11 e também de XPML11 para tomar uma decisão de qual que é o melhor, qual que vale a pena, XPML ou VISC11. E aí a gente passa a investir e incluir na nossa carteira de investimento. O primeiro indicador é o Dividend Yield, ou seja, aquilo que o fundo distribui em forma de dividendos
para nós que somos sócios. E aqui a gente vê que no VISC ficou em 0,68% ao mês e no XPML ficou em 0,64% ao mês. Isso pegando o último rendimento agora de fevereiro. Projetando para os próximos 12 meses, imaginando que ele vai continuar pagando esse rendimento, o VISC ele vai pagar um pouco mais, seria um dividend yield aqui anual de 8,16%, já o XPML ficaria próximo de 8, mas um pouco inferior, 7,68%. Então hoje o VISC está pagando um pouquinho mais do que o XPML. E o próximo indicador aqui é o NOI, que é o Net Operating Income. É como se fosse o lucro operacional deste fundo imobiliário, como se fosse o seu fluxo de caixa. Levando para as empresas, é como se fosse um indicador do EBITDA, que são os ganhos antes de pagamento de taxas, impostos, amortizações e depreciações. Então é como se fosse o lucro operacional do fundo imobiliário. O VISC ele consegue ter um NOI de R$ 109 por metro quadrado, já o XPML R$ 132 por metro quadrado. Isso significa que o XPML ele possui uma qualidade maior dentro de seus shoppings. Ele consegue ter uma receita melhor dentro do metro quadrado que ele tem disponível para aluguel. Isso representa no final das contas que o XPML ele possui uma qualidade maior nos seus shoppings. Já o PVPA, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, é muito utilizado para a gente ver se o fundo imobiliário ele está descontado ou se ele está caro. Então basicamente é pegar o valor atual, o valor de negociação hoje do fundo imobiliário e dividir pelo seu valor patrimonial. O que seria esse valor patrimonial? Seria o valor estimado de todos os imóveis, de todos os shoppings que aquele fundo imobiliário tem. Então somando todos os shoppings, o seu valor patrimonial é de X. Agora você pega o valor que ele está sendo negociado hoje e esse valor ele pode estar acima ou abaixo desse valor que ele é orçado, que ele é estimado. Então quando esse valor está acima, o retorno aqui do PVPA ele vem maior do que 1. Quando esse valor vem abaixo de 1, como é o caso aqui do VISC em 0,84 e o do XPML em 0,89, isso representa que os fundos imobiliários eles estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Então o seu valor patrimonial está aqui e o fundo está sendo negociado hoje. É como se os imóveis estivessem com desconto, que se a gente estivesse comprando os imóveis a um preço inferior. Demonstra que esses fundos estão descontados. E existe esse desconto justamente por esses fundos estarem passando pela pandemia, por esses lockdowns e por todos esses problemas que tiveram durante os últimos 2 anos. O patrimônio líquido de VISC está em 2,1 bilhões e do XPML está ali próximo também de 2 bilhões, 1,9 bilhões. Os dois fundos possuem um tamanho bem similar. O número de cotistas também é interessante, VISC possui 204 mil cotistas, ou seja, sócios ali investindo naquele fundo imobiliário. Já o XPML possui um pouco mais, cerca de 255 mil investidores. É interessante a gente olhar também a data de início do fundo, se esse fundo é muito novo, se ele é muito antigo, e a gente vê aqui que os dois fundos imobiliários eles começaram ali por 2017, em final de 2017. E por fim, as taxas de administração, quando a gente investe no fundo imobiliário, a gente tem ali a gestora por trás para fazer todo aquele trabalho de cuidar dos inquilinos, das lojas, pegar o valor dos aluguéis, fazer a distribuição dos dividendos. Então existe uma taxa que a gente passa para o fundo imobiliário para ele fazer e ele ter todo esse controle. No VISC essa taxa é de 1,20% ao ano, já o XPML é de 0,75% ao ano mais 20% do benchmark. Esse benchmark no caso é IPCA mais 6% ao ano. Quando ele bater esse benchmark de IPCA mais 6% ao ano, ele cobra então esses 20% adicionais. E beleza, agora a gente conhece o VISC, a gente conhece o XPML, a gente tem que tomar a decisão de qual fundo imobiliário a gente vai investir. Se eu estivesse começando hoje a minha carteira de FIs, se eu tivesse ali poucas opções, eu colocaria o VISC 11 como sendo o meu primeiro fundo de shopping centers. Ele possui ali 19 shopping centers em 12 estados brasileiros. Então caso aconteça alguma coisa com algum estado, por exemplo, só São Paulo ou só Minas Gerais, existe essa diversificação maior, a gente consegue ter essa segurança um pouquinho maior. Então eu começaria investindo no VISC por ter essa diversificação maior, por ter esse portfólio um pouco maior do que o XPML. Agora se eu tivesse uma carteira com mais fundos imobiliários, ali em torno de 10, 12 FIs, eu já colocaria também o XPML sem problemas, pois ele também possui uma diversificação e ele possui dentro do seu portfólio shoppings com uma qualidade melhor, que foi o que a gente viu aqui no indicador que é o NOI. Ele possui um NOI superior ao do VISC, então ele consegue ter um desempenho, um lucro melhor sobre o metro quadrado
quadrado que ele tem para alugar. Então o XPML também é uma excelente opção. Eu só começaria pelo VISC se eu tivesse uma carteira um pouco menor, mas se eu fosse adicionar mais de um FI de shopping, eu adicionaria também o XPML sem problema nenhum. Então é isso, respondendo a pergunta de qual fundo imobiliário eu investiria, eu começaria pelo VISC, mas futuramente eu também investiria no XPML. São dois excelentes fundos de shopping centers que a gente pode incluir na nossa carteira tranquilamente. Para esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Nós vimos aqui dois excelentes fundos imobiliários de shopping centers, que é o VISC 11 e também o XPML 11. Se esse vídeo agregou valor para você, deixe seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Sempre trazendo vídeos como esse, com muita qualidade, muita informação para você estudar, colocar em prática e evoluir como investidor. Então, te vejo semana que vem. Meu muito obrigado e falou!